Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tudo bom? tudo bem? Tá bom. Vamos aguardar aqui o pessoal ir entrando e aí nós começamos a conversar, tá Certo, bom? obrigado. Bom dia. Bom dia. É, deixa eu ver qual que é o seu trabalho aqui. É o Vou dar drive uma turístico, olhada. Hã? drives turísticos, o documento 269. Tá, deixa eu entrar aqui e quando abre o Zoom, ele me manda para outra página aqui. O título é Drives turísticos do turismo voluntário, análise bibliométrica das redes de pesquisa entre 2003 Uhum. e 2021. Ah, sim, legal. É o primeiro, né? O 269. Isso. Joia. Você já sabe Segue como é aquela, a... Hã? segue aquela ordem? Isso, eu vou seguir a ordem, né? Você sabe como é a sistemática? Não é a primeira vez que eu apresento trabalho É a aqui. primeira vez? Isso, dessa forma. Então, nós vamos passar os vídeos. Assim que entrar a minha companheira, deixa eu ver aqui como que está a situação. Assim que entrar a minha companheira de trabalho, a Natália, a gente passa os vídeos, né? Fazemos uma pequena discussão. E no final, se der tempo, né? Nós somos quatro, temos aí 1h30, né? Sabe como o professor fala bastante, né? Então, Sim. se der tempo, a gente faz uma rodada final de fechamento, tá? Mas Então, geralmente, nesse momento a gente não reapresenta, é utilizado os vídeos. não, são utilizados os vídeos. Por isso que, inclusive, nessa sessão, eu estava com uma pessoa sem os vídeos e foi pedido para que ela colocasse o vídeo para que pudesse ter uma sistemática comum a todos, porque senão eu ia ter que pedir que ela apresentasse, né? Ia Sim. quebrar a sistemática já meio estabelecida pela coordenação do SEMEAD, tá? Sim. Então vamos aguardar um pouquinho, deixa só a Natália chegar aqui, que ela deve, como está marcado para as 8h30. E você é de onde? Eu sou natural da Bahia. Ah, Atualmente moro em Pernambuco, mas sou apaixonado pela Paraíba porque eu morava lá. ah, mas é maravilhoso mesmo. Eu trabalhava na UFCG, E agora você está trabalhando na Federal de Pernambuco? na Rural de Pernambuco, Federal Rural de Pernambuco. Eu ainda estou Ah, você está o quê? no No sertão de sertão. Pernambuco. Isso. Mas é bacana, em Pernambuco, eu estive em Pernambuco o ano Assim, retrasado. assim, é bem diferente da percepção que a gente tem do Pernambuco litoral, zona litorânea. Sim, sim, eu sei, eu Na sei. cidade que eu estou agora, assim, faz 38 graus, 39 graus, brincando. É Todos muito. os dias. É a cidade de Lampião. Não sei se você já ouviu falar. Inclusive, Ah, que foi enredo de legal, escola de sim, samba. Serra Talhada é o nome. sim. E como que é é legal, só tem indústrias, é, Então, ela é uma cidade que ela começou a desenvolver após a questão da interiorização das universidades. Então, o hum, boom dela de desenvolvimento ela tem ocorrido nos últimos 10 anos. O foco dela realmente é o comércio, porque ela funciona como uma cidade satélite para essa microrregião do Sertão. entendi. Legal. Estratégica mesmo, federal ter colocado uma universidade aí. É uma cidade que hoje tem 90, cerca de quase 100 mil habitantes. Então, ela abastece o entorno de várias outras cidades. Como chama mesmo? Você falou? Eu não... Serra Talhada. Serra Talhada. Bom dia, Bom, Natália. bom dia, minha companheira de trabalho.
Você está nos escutando? Bom dia, Natália. Você nos escuta? Está com o áudio desligado. É. O senhor é professor da USP? Não, eu sou professor da Universidade AMB Morumbi. Sim. Aqui, acho que você já ouviu falar, a Universidade Morumbi é pioneira nos cursos de turismo e hospitalidade, né, no Brasil. E eu Sim. sou do programa de pós-graduação em hospitalidade na Eu universidade. estudo, minha dissertação foi na área de turismo, e aí atualmente eu estou propondo um projeto de tese na área de turismo também. Só que eu Hum, não tô não migrei para a zona da região sudeste, continuei no nordeste. Estou tentando em 3 ah, universidades. tá certo, tá certo. Deixa eu só conversar com a Natália aqui. Natália, é, você que vai me acompanhar aqui na exposição, né? Então, vou te pedir se você pode passar os vídeos conforme a apresentação. Eu estava pensando na seguinte sistemática: passar o vídeo da pessoa, do apresentador, ter uma pequena discussão e, posteriormente, passar o outro. Você pode fazer isso? Não, ela está sem áudio, ela falou aqui no chat. Só para concluir, eu estudo cooperação turística. Ah, que Cooperar legal, e competir no turismo. bem bacana, bem bacana. Eu acho uma área interessante, né? Ainda mais agora você usar esses mecanismos de hospitalidade, né? Você está trabalhando aí, ó. Apesar que o seu trabalho agora é uma análise bibliométrica, né? Isso. Foi um Então trabalho você. desenvolvido durante uma disciplina que eu paguei como aluno especial em 2021. Uhum. Ele submeteu ano passado, ele não foi aprovado, e esse ano a gente tentou novamente. Que legal. Mas estudos bibliométricos nós temos tido uma crescida bastante na área de turismo e hospitalidade, né? Eles têm aparecido bastante. Agora você tem áudio, Natália? Agora eu estou escutando, vocês estão me escutando? Ah, que maravilha! Bom dia, Natália. Graças a Deus, tive que entrar e sair. Eu nem escutava vocês e nem conseguia que vocês me escutassem. Então vou te agradecer pela presença aí para ser a minha partner É, nessa sessão, tá? E eu ser estava líder de conversando, sessão hoje com vocês. tá bom. Então seja bem-vinda, a Laura também, seja bem-vinda aqui. A Laura eu acho que apresenta o próximo trabalho. Deixa eu ver aqui. O senhor vai querer seguir qual ordem? Vou Ah, seguir a ordem, Olá, estão me tá? ouvindo bem? Estamos, Laura, tudo estamos, Então, bem? na Laura. ordem, eu acho que eu e o professor Gilberto, que deve estar entrando, somos os terceiros, eu acho, pelo que eu... Ótimo, perfeito. Aí eu estava conversando aqui com o Rodrigo, de nós seguirmos a sistemática das outras mesas que eu tenho acompanhado, que é a apresentação do vídeo, uma pequena Isso. discussão sobre o assunto, tá? Uma fala complementar do autor, e no final, se tivermos tempo, nós encerramos com uma discussão mais generalista sobre o que foi apresentado. Caso vocês concordem com isso, alguma objeção? Tranquilo para vocês? Nenhuma, perfeito. E aí, Natália, eu vou te pedir que você apresente os vídeos, né? Que você coloque os vídeos para nós no sistema assim que formos começar. Vou esperar mais um pouquinho, porque só temos dois apresentadores aqui. Precisamos dos outros dois para Isso, que possamos dar sequência à mesa, tá? tá certo. Deixa eu ver quem tá. Ontem, Pois não. é, ontem, quando colocou o vídeo pelo YouTube de outra pessoa, não saiu áudio, mas hoje a gente testa. Aí, quando a própria pessoa colocava o vídeo baixado de casa, saía. Eu vou testar hoje, se sair, ok. Se não, a Tá, própria pessoa podemos, testa o vídeo. podemos, podemos Mas eu já vou fazer deixar assim. aqui separado.
Isso, vamos tentar via o YouTube compartilhar sua tela. Professor Gilberto de Araújo Grande Guimarães. professor Ayrton, tenha minhas saudades no seu coração. Oh, vou fazer o coraçãozinho aqui, professor Gilberto. E a Grace Kelly também, outra A querida. Grace, oi Grace, cadê tua carinha, Oi, menina? bom dia. Bom dia, Tudo bem? Grace, outra querida. Que bom estar ao lado de pessoas queridas e pessoas que vão se tornar queridas também depois do dia de hoje. E a sua companheira, Laura, de onde você é? Laura é minha Eu esposa. Ah, sou, sua esposa, não sim, eu sabia. sou Prazer, pesquisadora, tudo bem? tudo Eu sou bem. pesquisadora da PUC São Paulo. Ai, que legal. Então é um Doutora em casal. doutora em psicologia social e atualmente pós-doutoranda junto comigo na Universidade Católica do Porto com a professora Isabel Batista. Nossa, Nossa, muito né, Ayrton? chique. Estou me sentindo assim, um aprendiz nesse processo aqui. Que Que delícia. legal, que bom, que A bom. Oi, Grace. Grace, que saudades! A Grace foi nossa Oi, Pro. supera. Tudo bem? Tudo? Oi, gente. Que bom te Oi, ver, Grace. muito bom. Dia, Igualmente. Grace. A Grace trabalhava com a Márcia ali nos nossos tempos de master. Muito bom. Sim. Bons tempos, hein? Ai, que legal. Agora estamos aqui na espera da nossa última apresentadora, tá? Vou aguardar mais um pouquinho, tá bom? Mais uns 5 minutos, se vocês me permitirem, apesar que nós já estamos no prazo. Como ela é a nossa, deixa eu ver aqui dentro do... Ela é a primeira? Não, ela é a segunda, né? Fatores determinantes e barreiras das eco-inovações, um estudo de caso de um hotel. Então, não sei que hotel é, então não posso falar mais detalhes sobre. Eu acho que dá para esperar só mais 2 minutinhos. São Ah, quatro Diego, trabalhos, né? são 4 trabalhos. Tem até 10 horas. O Diego também entrando. Diego está entrando. Ó, o Diego. Diego. Rebeca Evelyn. Então, acho que já chegou aqui a nossa autora. Ó, o Diego. Bom dia, Oi, Diego. Bom dia, Diego. Diego. Bom dia, bom dia. Tudo bom com você? Tudo Tudo bom. ótimo, tudo ótimo. Eu acho que é a Rebeca Evelyn que é a autora desse segundo trabalho. Vou colocar aqui na ordem logo. Como é que é a dinâmica? Vocês projetam o vídeo. Isso. Nós vamos tentar fazer como nas outras sessões que eu participei, a projeção do vídeo via o sistema da Natália, ela compartilha a tela, tá? Temos uma pequena discussão, rapidamente, sobre cada um dos vídeos, e no final nós acabamos tentando arrematar uma discussão mais generalista sobre todos aí. É possível? Combinado. Estamos combinados assim? Eu acho mais prático do que nós passarmos todos os vídeos, nos dispersarmos, né, com os vídeos e depois tentarmos as discussões. Eu acho que a sistemática de passar o vídeo e termos uma pequena discussão, ela é mais oportuna nesse momento aí. Então vamos começar a sessão, Natália. Vamos. E aí, conforme a pessoa for chegando e se apresentando, a gente introduz, ou se não, passamos para os outros, tá? Tudo bem? Rebeca, você é autora do segundo trabalho, é isso? Bom dia, não, senhor.
Eu só estou assistindo mesmo a sessão. Então obrigado, Rebeca. Então vamos, porque esse eu não cheguei a ver esse vídeo com maior acuidade, porque esse vídeo não estava no sistema. Esse segundo vídeo, ele entrou no sistema ontem, a meu pedido, porque senão teria que haver uma verdade, ele quebra estava no processo. sem. Ele estava sem vídeo, então eu não tive oportunidade de ter mais detalhes sobre ele, né? Então, mas hoje ele está aí, então vamos esperar que a autora apareça sobre. Então, sejam bem-vindos nessa sessão nossa do CEMEAD, né? Essa sessão da área de hospitalidade, né? Sessão 2 da temática turismo e hospitalidade, dimensões de contextos, né? Então, é interessante, queria agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui moderando a sessão, e também a oportunidade de rever amigos, que eu não vejo há muito tempo, né? Somos sobreviventes, que bom, estamos todos aqui. E também agradecer pela escolha dessa sessão temática no CEMEAD, né? A hospitalidade tem aparecido de maneira bem edificante, né? Nessa questão, ela tem saído da temática tradicional vinculada ao setor hoteleiro, né? Que é conhecido por todos, e tem agora trazido os seus traços sociológicos para serem compreendidos dentro da dinâmica de negócios, dentro da dinâmica da vida cotidiana, e eu acho que é isso que é importante que a gente pense sobre ela, né? Então está aqui o Gilberto, está aqui o Diego, está aqui a Grace, que são do nosso programa, né? Então eles podem dizer exatamente sobre como a hospitalidade ela tem trazido uma nova base interpretativa, né? Uma nova base de compreensão dos grupos humanos, né? De se perceber no outro, né? Criando pontes, laços, e esses laços eles podem se estabelecer de maneira entre anfitrião e hóspede, né? No tradicional modelo de observação, mas também podem ser representantes de uma dádiva recebida, né? Ou há vias de ser recebido, como no caso da Grace aqui, eu sempre penso no trabalho da Grace como sendo uma dádiva a vias de ser recebido, né? Talvez você não receba em vida, mas, enfim, é uma situação interessante de se pensar também. Então, nessa perspectiva, acolho a todos e vamos assistir o nosso primeiro vídeo, depois discutiremos, né, que é opa, uma sessão errada aqui, que é o Drives Teóricos do Turismo Voluntário, Análise Bibliométrica de Redes de Pesquisa, 2013-2021. Quem nos apresenta é o nosso amigo, né, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Rodrigo. Tá? Então, por favor, Natália, coloque o vídeo para nós. Certo. Compartilhar a tela com vocês. Está presente só o Rodrigo? Somente eu. Certo. Vocês conseguem ver? Sim, vamos ver. Certo, vou iniciar. Bom dia. O título do trabalho é Drives Teóricos do Turismo Voluntário, Análise Bibliométrica de Redes de Pesquisa entre 2013 a 2021. O eixo temático é Dimensões e Contextos do Turismo e da Hospitalidade. Os autores são Rodrigo Oliveira Ribeiro, Estela Pereira Leite e Carlos Eduardo Cavalcante. Uma das principais definições de turistas voluntários foi prevista por Waring como sendo indivíduos que, por várias razões, se voluntariam de forma organizada para empreender férias
que poderiam envolver ajuda ou alívio da pobreza material de alguns grupos da sociedade, da restauração e de certos ambientes ou pesquisas sobre aspectos da sociedade ou do ambiente. O crescimento do turismo voluntário tem motivado os estudiosos e os profissionais a buscar compreender esse fenômeno a partir de diversas perspectivas, conduzindo pesquisas para examinar motivações, experiências, atributos e benefícios do turismo voluntário. Nesse sentido, Wu-Fu Kang, 2018, conceituou o turismo voluntário como as atividades turísticas de pessoas que viajam e permanecem em lugares fora de seus ambientes habituais por menos de um ano consecutivo para oferecer serviços voluntários que beneficiem a população local e estejam associados ao desenvolvimento cultural, ambiental, mental e voluntário. Para tanto, o objetivo dessa pesquisa foi compreender o turismo voluntário por meio de uma análise de rede de concorrência de palavras e de árvore de similitude, a fim de identificar os temas já consolidados nesse campo de estudo, bem como quais as novas tendências de pesquisa. Nesse sentido, as principais contribuições desse artigo foi apresentar uma revisão integrativa de literatura atualizada a partir das publicações indexadas na Web of Science e a utilização de uma metodologia e técnicas de análise robustas com uso de protocolos de pesquisas voltados na confiabilidade, a fim de evitar interpretações ambíguas. Para tanto, empregou-se nessa metodologia o modelo proposto por Botelho, Cunha e Macedo. O desenho metodológico dessa pesquisa é definido em 3 etapas. Primeiro, houve a extração dos elementos do turismo voluntário a partir do título, resumo em palavras-chave, constante nos 44 artigos científicos publicados entre 2013 e 2021, e em seguida analisou-se esses artigos a partir de 2 técnicas, que foi a análise de similitude do Iramotek, que é uma análise baseada na teoria dos grafos, e que mostra um grafo que representa a ligação entre palavras do corpo textual, que é possível inferir a estrutura de construção do texto e os temas de relativa importância a partir da concorrência de palavras-chave. A segunda análise foi a concorrência de palavras-chave, que é uma representação gráfica em rede, um agrupamento de palavras a partir da força de associação entre esses pares, para que seja visualizado o estado de um campo conhecimento em um dado momento. Os principais resultados na análise de concorrência de palavras-chave, apresentaram 3 clusters. O primeiro cluster, representado pela cor vermelha, os estudos evidenciam que o turismo voluntário, conforme a perspectiva do voluntário anfitrião, da comunidade e das atitudes dos residentes, com destaque aos achados de Lee. O cluster representado pela cor azul é a temática mais abordada, relacionando as experiências e motivações do turista voluntário, desde o exercício do altruísmo e interações interculturais, até o intercâmbio de trabalho com empreendimentos, por exemplo, o agroturismo. Já o cluster 3, representado pela cor verde, está associado a uma linha de estudos relacionados tanto ao nível de satisfação, confiança e qualidade, quanto à compreensão de atitudes das comunidades anfitriãs, ao que se refere ao desenvolvimento do turismo voluntário. Os resultados apresentados pela árvore de similitude, eles geraram um total de 5 comunidades. A comunidade representada pela cor amarela, ele tem um eixo representado pelo eixo central, denominado de turismo voluntário. Significa que essa palavra esse termo foi o que mais se evidenciou em todo o corpo textual, e que representa um forte acoplamento entre as comunidades, e isso reforça que a literatura vem debatendo sobre motivação do turismo voluntário, do turista voluntário, as experiências e suas intenções de turismo voluntário entre jovens viajantes. A comunidade verde, as palavras-chave tratam da transição do turismo voluntário desmodificado para o mercantilizado e destacam as consequências positivas e negativas do turismo, do crescimento da comercialização do voluntariado na indústria do turismo. A comunidade na cor vermelha
Os termos versam sobre o intercâmbio social entre turistas e residentes locais, revelando tanto os fatores que cooperam para a motivação dos residentes em participar de atividades do turismo em sua comunidade, quanto o desenvolvimento de benefícios mútuos derivados da relação entre os turistas voluntários e as comunidades anfitriãs. Os achados encontrados na comunidade de Lais, eles exploram o fenômeno do turismo voluntário internacional entre os jovens turistas e suas experiências de interações interculturais. Por fim, os resultados observados na comunidade azul, eles complementam os achados anteriores e ressaltam a relevância da formação de intenções da prática do turismo voluntário e na percepção dos anfitriões, que podem ser comerciais ou altruístas. As considerações finais, de modo geral, os diagnósticos dos clusters e comunidades derivados, respectivamente das análises geradas através do Vozier e do Iramutec, foram convergentes. Os resultados revelaram que os fatores que mais impactam na motivação e na experiência do turismo voluntário são de cunho pessoal, emocional e afetivo, e de interesses culturais e sociais. Além disso, os resultados reforçam a evolução do tema frente às novas tendências de pesquisa no que se refere aos processos de mercantilização do turismo voluntário associado aos vieses sociais, como, por exemplo, a prática do turismo voluntário mediada pela plataforma World Packers. Por fim, as considerações finais, e essa é a minha apresentação. Um bom dia. Muito bem. Muito legal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Muito legal essa ideia de turismo voluntário. Acho que é o trabalho do Diego também, né? O Diego até já está ali. Me lembre, né, Diego? Batendo mãozinha, né? E eu queria fazer uma pergunta, Rodrigo, nessa sua questão para abrir a sessão de debates rapidamente aqui. Eu queria que você me explicasse melhor, porque eu sempre vejo a questão do voluntário turismo, né? O Diego pode me ajudar sobre isso também, como sendo algo que envolva muito uma ação de coração, né? E aí o que eu tenho visto nessa sua representação que me chamou a atenção, Rodrigo, é essa mercantilização do processo, né? Então eu queria que você comentasse a sua impressão sobre isso, né? O porquê. Por que essa mercantilização acabou incorporando essa proposta, né? Então, como foi um resumo de literatura, inicialmente o tema ele abordava realmente que os fatores iniciais eram por causas altruístas e de motivações pessoais, e que na maior parte das vezes ele vinha ocorrendo por conta dos jovens. E com relação à questão da mercantilização que o senhor pontuou, como um movimento orgânico que ocorre com todos os outros modelos de mercado, o capitalismo ele acaba invadindo e tomando a parte dessas questões, desses modos de processo. Com o turismo voluntário, ele não foi diferente. O que ocorreu foi que, atualmente, já vem trabalhando uma forma de intercâmbio cultural através de uma plataforma que ela não mercantiliza as relações de modo financeiro. Existe uma troca de serviço que é o que ocorre com a plataforma World Packers. Por isso que essa mercantilização é de cunho social. Por exemplo, o voluntário ele se cadastra numa plataforma e que o serviço dele, a instalação dele no hostel, por exemplo, é realizada por troca de serviço ou alimento. Então, quando eu coloco mercantilização, inclusive os autores eles trazem uma crítica em relação a essa questão da mercantilização, porque foge do cunho principal, que é o turismo voluntário. Essa mercantilização não ocorre de forma monetária, e sim de cunho social. Bem bacana mesmo, né? Bom, é uma tentativa, como você diz, né? O capitalismo se adapta, né? Então, a percepção dele no mundo contemporâneo e a sua sobrevivência refere-se muito a esse processo magnífico de adaptação, né? Me chama a atenção também que você envolve dentro da questão do turismo uma tentativa de não mercantilização, o que
extrapola qualquer percepção sobre o que vem a ser uma ação turística, né? Ou um modelo turístico de negócio, como a gente é acostumado a Sim. discutir, né? Mas não tem como, bem interessante, E gostei assim, bastante da é temática. importante ratificar que assim, apesar da mercantilização, o principal foco do turismo voluntário é valorizar a percepção das comunidades anfitriãs, Sim, porque o turismo voluntário ocorre por motivações pessoais e por vivências dentro da comunidade, sim. que isso não desvalorize a realidade dos residentes. Sim, e no seu gráfico, no primeiro gráfico que você apresenta a concorrência de palavras-chave, né, essa questão do turismo voluntário está muito associada à questão de experiência, né? Sim, Então é experiências e motivações interessante que pessoais. isso que você chama inclusive de um novo cluster, né? Sim, Que a própria experiência de poder navegar nesse aspecto. Muito interessante, né? Eu Pensei até, o Diego até poderia dar uma ideia de como que você vê a hospitalidade nesse processo, já que Sim, você O também estava... Diego, antes do Diego colocar, eu acho que eu estou com o microfone aberto, é uma discussão que eu já tinha com o Diego há muito tempo, de uma expressão inadequada, porque a palavra turismo, né, a origem dela, um tour, e turismo, né, quer dizer, a ação do tour. Isso significa uma ação de conhecimento superficial, né? Não é nada nem aprofundado, nem uma ação de presença. É uma ação de passagem, turismo. Então, eu acho que o problema da nomenclatura desta ação é inadequada, porque ela pressupõe uma passagem. Mesmo quando você fala numa motivação altruística ou pessoal, né? Mas a pessoal também é altruística, no sentido de se dar, mas, sobretudo, no de receber, no se sentir útil, né? Que é uma necessidade muito importante, fundamental do humano. Então, tanto na necessidade de receber como de dar para se sentir útil, a expressão turismo não se aplica. Então, eu acho que vocês poderiam, tanto você quanto o Diego, num outro artigo, falar um pouco de uma criação de uma expressão mais adequada para esse conceito bonito do turismo voluntário. O que você acha, Diego? O que você acha, Rodrigo? só para complementar, professor, o próprio conceito do turismo voluntário, ele define que é uma estadia, ele não pode ultrapassar um ano, então ele não é de forma efetiva. É justamente o que o senhor falou. No próprio conceito de turismo voluntário, ele define que a estadia do voluntariado ele tem que acontecer em até um ano. Eu Não já pode prefiro, ultrapassar disso. Rodrigo, a palavra estadia voluntária do que o turismo. O turismo pressupõe uma passagem, né? Um, um, o não se dar, né? O turista não se dá, né? Ele vê, ele recebe, ele passa. O voluntário, ele se dá, ele é altruísta. Diego está sorrindo e concordando, não é isso, né, Diego? é interessante essa colocação, né, Gilberto? E eu acho que as minhas colocações vão muito ao que o Rodrigo coloca, né? Por já ser algo, né, uma modalidade já consolidada, né? A gente considera aí já uns 30 anos, quase 40 anos de turismo voluntário, né? O que se fez até mesmo na literatura foi adotar, na literatura e no mercado também, foi adotar o termo volunturismo, que não sai muito desse percurso, né? Há uma preferência até por essa nomenclatura quando a gente observa alguns produtos, né, que são vendidos aqui no Brasil. E acredito, né, que por conta dessa definição que o Rodrigo muito bem colocou e outras que a gente também encontra, né, dessa passagem, né, que é isso que as pessoas acabam procurando na modalidade, ainda hoje faz sentido, né, defendê-la, na verdade, né, assim, colocá-la como consolidada. Acho que por isso de não haver outras discussões, mas a gente entende esse ponto, né? Ainda assim, o voluntário lá se encontra nesse processo de doação, e aí respondendo um pouco a colocação do Ayrton, né, com relação à hospitalidade, que é o que eu acabei observando
tanto no mestrado, né, falando um pouco sobre a produção científica sobre turismo voluntário e as relações possíveis, diretas e indiretas, com a hospitalidade, a partir dos textos, né, publicados, já demonstrava um pouco isso que o, o trabalho do Rodrigo traz, né, essa questão da hospitalidade voltada para a experiência, né, o que se viveu naquele tempo, naquele período, seja ele curto, né, de uma semana, que algumas pessoas acabam passando, outras um pouquinho mais, né, atingindo lá até esse um ano aí, ou menos de um ano. E no doutorado, né, quando eu tratei da experiência de brasileiros em países do continente africano, aí sim, né, falando com pessoas que vivenciaram, né, essa experiência de novo, e também por motivações, né, a princípio altruístas, como a literatura coloca, mas depois eles se deparam com outras realidades, né, até mesmo a questão de estereótipos que eles têm criado na própria cabeça, né, também essa coisa uma pergunta até que depois eu gostaria de direcionar ao Rodrigo, né? Essa coisa de tornar a pobreza, por exemplo, um espetáculo, né? Por meio de fotos, ou de outrificar, né? Então a gente percebe uma relação até mais de hostilidade, talvez, né? De um distanciamento inicial e depois talvez aí as relações de hospitalidade. E só para trazer um gancho com o trabalho do Rodrigo, né? Uma das entrevistadas que eu tive no meu trabalho, ela foi por intermédio da Worldpackers. Então, eu estava aí, né, aplaudindo o trabalho porque ele está muito voltado, né, com o que a gente vê na realidade de falar com pessoas que têm feito essa experiência, a influência dessa plataforma e algumas outras na execução dessa atividade. E aí a hospitalidade vem nesse ultrapassar da soleira mesmo, né? No caso do meu trabalho, a gente até discute a questão da alternância de papéis, né? Em que o voluntário, por sua característica de se doar, como o Gilberto falou, acaba adotando aquele papel que a gente encontraria no anfitrião, né? De se doar, doar seu tempo, de ser atencioso, de querer que o próprio membro da comunidade local se sinta agradado, entretido, e também, de alguma maneira, ali, né, tenha o seu bem-estar garantido. Então, era essa minha colocação aí para responder à pergunta do Ayrton e também trazendo um gancho para o que o Gilberto trouxe. E não sei se eu poderia agora fazer uma pergunta para o Rodrigo, mas eu queria Não, só... vamos A fazer gente deixa para assim. depois? Tá Vamos anotado aqui. deixar para depois, senão É, nós vamos nos atrasar, que nós temos 3 trabalhos agora. Então vamos já ver. tá. Obrigado, viu, Diego? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gilberto, pela colocação. Então agora vamos ver aqui o nosso próximo trabalho. É o Fatores Determinantes e Barreiras da Eco-Inovação, estudo de casos de um hotel. É da Eva, é isso, Eva? Isso. Então, Isso, bom. Então, Eva, vocês... Sandra, Eva já está Então, presente, né? estou. sim. Eu estou vendo a Rebeca também, eu não falei oi para a Rebeca. Oi, Rebeca. Bem-vinda aí, bom dia também. Então, Eva, por favor, agora vamos ver o seu vídeo, né? Por favor, Natália. Tô- Olá, meu nome é Eva Valéria, sou mestre em Administração e Controladoria pela UFC e irei apresentar o artigo intitulado Fatores Determinantes e Barreiras das Ecoinovações, um estudo de caso em um hotel, em parceria com os doutores Sandra dos Santos, Augusto Cabral e Gesinaldo Cândido. Os principais escopos deste artigo são sustentabilidade, inovação e ecoinovação. As ecoinovações são processos, práticas, sistemas e produtos novos ou melhorados que colaboram para reduzir os impactos ambientais. Os fatores determinantes e as barreiras, eles impulsionam ou dificultam as ecoinovações.
Este estudo se dá no contexto do setor de turismo, especificamente uma empresa do segmento hoteleiro. A hotelaria ela gera impactos significativos ao meio ambiente, como alto consumo de água e energia, demandando ações efetivas de ecoinovação. Então, as premissas desse artigo é que as ecoinovações em empresas do segmento hoteleiro ocorrem predominantemente em função de fatores puxados pelo mercado e que as barreiras financeiras estão entre as principais barreiras que dificultam a adoção de ecoinovações por parte de empresas do segmento hoteleiro. A questão de pesquisa que norteia este estudo é: quais são os fatores determinantes e as barreiras das ecoinovações no segmento hoteleiro? Esta pesquisa surge a partir da identificação da escassez de estudos que relacionem ecoinovações ao segmento hoteleiro. Além disso, não foram encontrados estudos que buscassem investigar os determinantes e as barreiras das ecoinovações no segmento hoteleiro da cidade de Fortaleza. Esse estudo contribui para ampliar os estudos de ecoinovação em empresas de serviços, que, segundo o NUNE, são escassos, e também amplia os estudos em países em desenvolvimento, como o Brasil, pois a maioria dos estudos são realizados em países desenvolvidos, como países europeus, e são realizados a maioria no setor industrial. O objetivo geral dessa pesquisa é investigar os fatores determinantes e as barreiras das ecoinovações. Para isso, foi traçado 3 objetivos específicos: identificar a tipologia das ecoinovações adotadas, investigar os principais fatores determinantes das ecoinovações e investigar as principais barreiras das ecoinovações. Então, na seção de referencial teórico, nós buscamos abordar sobre ecoinovação, tipologia da ecoinovação, fatores determinantes e barreiras das ecoinovações. Na seção de metodologia, nós temos a tipologia da pesquisa. Quanto à natureza, essa pesquisa ela é qualitativa. Quanto aos objetivos, é um estudo exploratório e descritivo. E quanto aos meios, utilizou-se a estratégia de estudo de caso único, observação não participante e pesquisa documental. A unidade de análise é um hotel de grande porte, localizado na cidade de Fortaleza, associado à BIH Ceará. Além do porte, foi vista a questão da acessibilidade e aceitação dos gestores em participar da pesquisa. A amostra, portanto, é não probabilística intencional. Os sujeitos da pesquisa são 5 colaboradores, que são gerente geral, gerente comercial, chefe de governança, supervisor de reservas e supervisor de recepção. Foram obtidos dados secundários através de sites da empresa e de instituições ligadas ao turismo e à hotelaria e documento fornecido pela empresa. E os dados primários foram através de entrevistas semi-estruturadas e observação não participante. A coleta de dados foi realizada no dia 19, 20 e 21 de julho de 2022 e a análise dos dados primários se deu por meio da análise de conteúdo com auxílio do software Atlas TI versão 22. Os principais resultados com relação às ecoinovações e suas tipologias mostram que o hotel adota 31 ecoinovações, sendo 15 de produtos, 9 de processos e 7 organizacionais. E o mecanismo predominante para adotar essas ecoinovações é a realização internamente ou em cooperação com empresas terceirizadas. As ecoinovações elas são inseridas no planejamento estratégico de forma verbal. Em alguns casos, a gerente solicita a opinião dos responsáveis de cada setor. Todos os entrevistados percebem benefícios nos aspectos econômicos, ambientais e sociais. Quanto à legislação local, a entrevistada 1 afirma que existe o PGRS, que é uma exigência da Prefeitura Municipal de Fortaleza, e no que se refere ao governo, todos os entrevistados afirmaram que não existe nenhuma política de governo ou subsídios. Para investigar os fatores determinantes, utilizou-se a proposta de Aloysio, 2017, considerando 4 tipos de fatores determinantes: puxado pelo mercado, empurrado pela tecnologia, do lado da demanda e fatores regulatórios. A figura 1 ela mostra a rede de fatores determinantes das ecoinovações, onde nós observamos que o hotel apresenta os 4 tipos da proposta. Em azul nós temos os fatores empurrados pela tecnologia, em laranja puxados pelo mercado, em amarelo do lado da demanda e em verde fatores regulatórios. Em cinza nós temos a categoria empírica liderança gerencial.
Do grupo de fatores puxados pelo mercado, que são o grupo de fatores determinantes que predominou, o hotel apresenta 4 tipos de fatores: redução de custo, imagem da empresa, ampliação do market share e demanda dos consumidores por produtos ambientalmente amigáveis, sendo que redução de custo foi o que obteve a maior predominância. Do lado dos fatores empurrados pela tecnologia, nós tivemos 3 fatores: a eficiência de materiais, novas formas de organização do trabalho e capacidade tecnológica, sendo que a eficiência de materiais está ligado à redução de custos, visto que os entrevistados falaram que produtos mais eficientes geram redução de custo. Do lado da demanda, foram identificados 2 fatores: conscientização ambiental e responsabilidade ambiental e prática de negócio da firma. No que se refere aos fatores regulatórios, foram identificados 2 fatores: normas e padrões, e também foi identificada a categoria empírica denominada liderança gerencial. Esse achado é um diferencial desse estudo e revela a importância de se considerar a atuação dos líderes gerenciais. Foram consideradas 7 barreiras de Expo de 1993, tecnológicas, financeiras, relacionadas à força de trabalho, regulatória, ligada ao consumidor, ligada ao fornecedor e gerenciais. A figura 2 representa a rede de barreiras das ecoinovações. O hotel apresentou 4 barreiras de Expo, ligadas ao consumidor, financeiras, relacionadas à força de trabalho e ligadas ao fornecedor. A falta de conscientização da maioria dos hóspedes é a principal barreira ligada ao consumidor, enquanto a principal barreira financeira é a falta de recursos financeiros para investir em ecoinovação, que requer um investimento mais elevado. Também foram constatadas 2 barreiras empíricas, ligadas ao proprietário investidor, onde os entrevistados falam que muitas vezes o proprietário investidor não vê a ecoinovação como investimento, e sim como um gasto, e também muitas vezes dificulta a implantação, a adoção de alguma ecoinovação. E as barreiras ligadas ao governo é porque o governo ele não incentiva, não dá subsídios para as empresas adotarem mais ecoinovações. Portanto, a premissa 1 e 2 desta pesquisa foram confirmadas. No campo prático, essa pesquisa contribui para a gestão das empresas e para os formuladores de política. No campo teórico, contribui no sentido de evidenciar os fatores determinantes e as barreiras das ecoinovações ligadas às empresas do segmento hoteleiro. A principal contribuição e diferencial desse estudo está em revelar as categorias empíricas, tanto de determinantes quanto de barreiras, que poderão ser incluídas na construção de novos modelos teóricos e na realização de futuras pesquisas sobre determinantes e barreiras da ecoinovação. Então, estas foram as referências bibliográficas utilizadas e muito obrigada pela atenção. Muito bem, obrigado, Eva, pela exposição. Estamos vendo aí uma perspectiva da hotelaria, né? Interessante essa ideia de ecoinovação. Eu fiquei interessado em ver um resultado e, pelo visto, a questão gerencial é um motivador do processo, pelas conclusões, porque eu tive uma queda aqui na minha internet, mas eu peguei essa finalização. É isso? Foi isso que eu entendi? Foi isso que a sua pesquisa revelou nesse momento? De mais expressivo? Professor. Eu busquei investigar, né, o principal objetivo é investigar os fatores determinantes e as barreiras das ecoinovações no segmento hoteleiro. Para isso, eu utilizei um hotel, né, da cidade de Fortaleza, um hotel de grande porte, porque os estudos mostram que as empresas de maior porte, elas tendem a inovar mais, a eco-inovar mais. A eco-inovação são inovações voltadas para essa questão ambiental. E aí, durante a investigação, eu utilizei a proposta de Aloise para identificar os determinantes, e além dos determinantes propostos por Aloise, que são 4, eu também encontrei mais um, que foi esse de liderança gerencial. Eu encontrei esse determinante na prática, ele não fazia parte da proposta metodológica que eu utilizei. E aí foi um achado, né? Foi um diferencial desse estudo, foram as categorias empíricas que eu descobri na prática, investigando em loco, e aí eu descobri tanto essa categoria empírica de determinante, que é a liderança gerencial, como 2 categorias de barreiras também, que não fazia parte do modelo que eu estava utilizando. Foi descoberto lá durante a pesquisa, né? Durante a investigação, que foi a barreira de proprietário investidor. A gente viu que o proprietário ele atuava como uma barreira e não como incentivo.
Aí eu vou já explicar aqui o porquê, né? E também encontrei outra barreira que foi ligada ao governo. Então, o diferencial desse estudo pode-se dizer que foram essas categorias empíricas, porque são categorias que não são trabalhadas em estudos anteriores que eu pude ter acesso. Eu não vi essas barreiras sendo Sim, tratadas. por isso que eu achei interessante, porque geralmente os estudos ficam presos às questões tecnológicas, de economia de recursos e assim sucessivamente, né? E como você apareceu aí com situações gerenciais, eu achei interessante, né? Porque não é prática observar isso dentro desses modelos. Legal, bacana. Quer dizer que há uma, uma perspectiva que vai além de um modelo tecnológico, né? Vai além, é uma percepção das relações humanas, né? E isso que eu achei bacana que você traz até nós aí. Interessante. Bem legal. Alguém tem alguma mais pergunta a fazer para Não, Eva? eu fiquei curioso sobre a questão das barreiras em relação às ecoinovações, porque assim, hoje se tem discutido muito sobre a responsabilidade corporativa do turismo. E assim, o posicionamento tanto do governo quanto dos empresários, ele vai de encontro justamente com essa questão. E aí tu podia falar mais sobre o comportamento deles diante dessa situação? Rodrigo, você podia repetir que cortou para mim, desculpa. Não, o comportamento deles em relação a essa atitude negativa, em relação às barreiras sobre a ecoinovação, porque assim, muito se tem discutido hoje em dia sobre a questão da responsabilidade corporativa do turismo. Seria uma responsabilidade social. E as Certo. ecoinovações, justamente, elas se adequaria a esse posicionamento. E aí tua pesquisa, ela traz que tanto o governo quanto os empresários, eles estão de encontro com essa questão. Pronto. O que eu pude perceber nessa investigação, nessa pesquisa, foi que a liderança gerencial, ela busca, ela é quem motiva dentro da empresa aos colaboradores colocar em prática, a realmente ter uma efetividade nessas ecoinovações, a trazer mais ecoinovações. Com relação ao proprietário e ao governo, eu vi que eles são uma barreira, e isso foi até algo novo, né, que foi trazido nessa pesquisa e realmente espanta, né? Como é que o proprietário e o governo vão ser contra uma coisa que está em alta, que muitas pessoas estão, muitos consumidores são conscientes e estão cobrando das empresas a responsabilidade socioambiental, né? Então, o que eu pude perceber foi que o governo, os entrevistados percebem que o governo, eles não dão incentivo às empresas do segmento hoteleiro para investir em ecoinovação. Eles não têm uma política de governo voltada para isso. Eles não fazem campanhas de conscientização da população com relação a cobrar que os hotéis adotem essas ecoinovações, já que o hotel, ele tem um grande consumo de água, de energia, de alimentos, ele causa um impacto no meio ambiente quando vai ser construído um hotel ali perto da praia. Então, tudo isso deveria ser cobrado pela população e pelo governo. Só que os entrevistados falam que o governo, ele não tem uma política voltada para incentivar as ecoinovações na hotelaria. Então, por não ter essa política, por não ter subsídios, não dão subsídios, não dão um incentivo de nenhuma forma. Então, eles se veem desassistidos. A gerência, e juntamente com os supervisores e gerentes do hotel, falaram essa questão do governo como algo que dificulta. E com relação ao proprietário investidor, é porque o proprietário e investidores da empresa, desse hotel em específico, eles não vê a ecoinovação como um investimento, que eles vão ter um retorno. E quando eles buscam adotar aquelas ecoinovações que têm um custo menos elevado. O custo, nesse trabalho, a gente viu que a redução de custos é o principal fator determinante. Então, quando eles adotam a ecoinovação, é buscando reduzir os custos da empresa. Entendeu? Quando ele coloca um ar-condicionado inverter, que consome menos energia, eles estão buscando também reduzir os custos. Então, ele faz investimento, mas querendo algo em troca. E querendo algo a curto prazo. Quando é um investimento maior, que é a longo prazo, aí já o proprietário e os investidores já dificultam, colocam barreira, entendeu? Eles têm uma certa dificuldade de ver a ecoinovação como algo que é uma responsabilidade socioambiental da empresa e que vai trazer um retorno, mesmo que esse retorno não seja agora, mas a longo prazo.
Muito obrigado, Eva. Obrigado também, Rodrigo, pela colocação. Desculpe interromper, mas depois de cada vídeo nós só temos 5 minutos de discussão para poder dar tempo no final. Estou vendo que uma discussão está acalorada, mas vamos Na deixar depois verdade, até o são final. 8, mas faltava 5. Isso, não, tá certo. É, Então tá bom, gente. Então vamos ver o próximo vídeo. Obrigado, Eva, pelas colocações. Obrigado. Por obrigada. favor, Natália. O próximo é a delimitação de categorias de hospitalidade a partir de um estudo de narrativas bíblicas. É esse ou é o da Laura e do Gilberto? Na minha ordem é esse. Ixi. A percepção do paciente sobre atendimento pelo médico. Seria o Aí na segundo. ordem de vocês é esse. Pelo menos no site do CMA ele está como ordem esse, o 211. Tá bom. Que seria o nosso, viu, Natália? Eu realmente não fiz nenhuma interpretações bíblicas. Mas é o próximo. Vou colocar aqui. Olá, meu nome é Laura Castelhano e eu estou E eu, aqui junto com o professor Gilberto. e eu sou Gilberto Guimarães e vamos apresentar o nosso trabalho sobre a percepção dos pacientes sobre o atendimento pelo médico através de uma pesquisa no site Reclame Aqui. O importante é a gente compreender os passos que seguimos para a pesquisa. A gente levou em consideração alguns pontos, que o atendimento do médico é parte importante na cena hospitalar e na ação do cuidar, e que essas avaliações do encontro médico-paciente são baseadas tanto no acolhimento quanto na capacidade que o outro tem de perceber o médico como hospitaleiro. Por definição, estamos partindo da ideia de que ser hospitaleiro é ter a capacidade de acolher, cuidar, tranquilizar, ser cortês, respeitoso e confiável. Qual é o problema e o objetivo da pesquisa? A gente considerou que boa parte dos hospitais eles têm ampliado muito a capacidade de atendimento pela criação desses espaços de cuidado, principalmente com a saúde integral do paciente, recuperando aquele conceito original do hospital como um local de acolhimento, tratamento e cura. Os estudos sobre hospitalidade hospitalar têm se concentrado muito em fazer a leitura desses espaços, serviços muito correlacionados ao ambiente, mas pouco analisam a interação médico-paciente. Portanto, partindo dessa premissa e dessa ideia, o objetivo do artigo é compreender a percepção do paciente no ambiente hospitalar sobre o atendimento pelo médico em um encontro percebido como não hospitaleiro. Baseamos, então, toda a fundamentação teórica em 3 grandes pilares. O primeiro, da importância do médico como influência nessa leitura dessa cena hospitalar, na geração de uma cultura da hospitalidade, então da importância do médico para se ter e desenvolver uma cultura voltada para hospitalidade e cuidado. Partirmos também da ideia de que a hospitalidade é produção de vínculos e que o encontro percebido como hospitaleiro e não hospitaleiro depende também da atitude e a experiência do atendimento, e também partirmos da ideia das relações marcadas por percepção e atitudes. Então, baseada nessas 3 premissas teóricas, a gente partiu para analisar o nosso trabalho. Utilizamos, então, como método, pesquisamos nas páginas dos 6 maiores hospitais do Brasil, na página do Reclame Aqui, desses 6 hospitais. Foi feita uma análise preliminar, selecionado 1.233 queixas ocorridas no período de 1 ano. Foram excluídas as reclamações que eram inespecíficas e que não tivessem relação com o atendimento do médico, perfazendo, então, 84 queixas que foram analisadas.
Dessas 84, a gente conseguiu tirar algumas categorias e propriedades, comparando diferenças e similaridades nos dados. Com isso, a gente conseguiu construir, após a análise, aquilo que a gente caracterizou como os 4 Ds da não hospitalidade, sendo elas a atitude de desumanidade, a atitude de desprezo, a atitude de descaso e a atitude de despreparo. Em cada uma das atitudes também foram identificadas os comportamentos do médico percebido pelos pacientes e quais eram as sensações, emoções e sentimentos retratados também por eles. Com isso, a gente conseguiu fazer uma grade em que dividimos desumanidade e desprezo, considerando essas 2 atitudes um encontro hostil, e para cada uma dessas atitudes, subdividindo quais foram os comportamentos percebidos. Então, em desumanidade, os comportamentos percebidos pelo paciente, né, comportamentos do médico percebido pelo paciente foram agressividade, assédio e violências, e as sensações que geraram no paciente foram humilhação, maltrato, violação e se sentindo em condição de ameaça. A outra atitude também considerada dentro do encontro hostil foi desprezo, em que os pacientes relatavam desrespeito, arrogância, grosseria e prepotência por parte do médico, e as sensações, emoções e sentimentos que foram indignação, revolta, vergonha e constrangimento. Tivemos uma outra divisão, que foi o encontro inhospitaleiro. Então, as outras 2 atitudes a gente não caracterizou como um encontro hostil, caracterizamos como um encontro inhospitaleiro, e aí para isso nós colocamos as 2 atitudes. A atitude de descaso, em que os comportamentos percebidos foram desleixo, desconsideração, desinteresse e negligência, e as sensações percebidas, o não acolhimento, desconforto, insatisfação e frustração. E o despreparo, a 4ª atitude, que foi percebido como uma falha, alguma falha na conduta médica, de habilidade e conhecimento, e que gerou muito medo, raiva e decepção. Então, a gente conseguiu construir consolidar essas categorias dessas 4 atitudes, para cada categoria, como se confrontava dentro do encontro e como eram os comportamentos e as sensações percebidas. Concluímos, então, que a hospitalidade, a atitude e forma de atendimento são fatores chaves no papel do médico no tratamento do paciente e na consolidação de um sistema de saúde. Mudanças devem acontecer e, por isso, devem ser discutidas do ponto de vista tanto educacional, institucional e também do ponto de vista da relação e das percepções das atitudes, para que os médicos e pacientes consigam construir em conjunto, através do vínculo, estratégias de saúde e bem-estar. A grande contribuição que o nosso artigo traz é pensarmos na atuação profissional do médico, ajudando como o impacto dessa relação terá na interação do paciente e como a hospitalidade, a atitude e a forma do atendimento são fatores chaves que o médico precisa, de alguma forma, compreender do ponto de vista do tratamento do paciente na consolidação do sistema de saúde. Deixamos aqui as nossas referências e finalizamos este vídeo. Muito obrigada. Muito bom, forte, um trabalho forte, uma resposta fundamental nos atuais momentos que vivemos, né? Achei bacana, mesmo tendo uma temática entre 1000 e tantos, vocês selecionaram esses 84 depoimentos, difíceis de serem coletados também, né? Também gostei do processo de coleta, né? Porque é uma área bem sensível, né? Uma área bem sensível, e vocês conseguiram trazer uma perspectiva interessante. E também ratificaram a própria visão da sociedade sobre o atendimento médico-paciente, né? Então, dá para ratificar esse senso comum, né? Esse senso comum com essas ideias relacionadas, né? Bem bacana, gostei. E fiquei pensando aqui, né?
Isso das suas poderia ser, experiências. As pessoas, elas deveria ser vão desse Ayrton, processo. buscando as professor próprias Ayrton, experiências, né? e a universalização desse trabalho é evidente, porque quando a gente estabelece os 4Ds, né, a, a sacada dos 4Ds, tanto da hostilidade quanto a não hospitalidade, isso pode ser levado para vários outros setores de atendimento, né? O Rodrigo está balançando a cabeça, eu estou pensando em trabalhar na escola, a relação mestre-aluno, governo, burocrata e você, ou seja, todas as relações de atendimento podem ser trabalhadas pelos 4Ds. Isso vai longe, viu? É muito interessante, Muito professor, bacana. porque eu desenvolvi uma pesquisa justamente mais ou menos com essa metodologia de buscar as respostas no site, só que a gente fez na questão do atendimento do Airbnb. Então, a gente pegou os comentários de Muito bom. assim, de um certo período de tempo do Airbnb e fez um projeto parecido com o de vocês, só que utilizando o Iramutec na árvore de similitude, a gente identificou justamente essas motivações, 10 motivações do turista. E ficou muito bom. E parabéns pelo trabalho, eu gostei bastante. Obrigada. Obrigado. Muito bem, Laura, você gostaria de falar mais alguma Eu acho que complementação? a própria conjunção dos nossos dois trabalhos, né, que ficam caracterizados na pesquisa, eu e o Gilberto, a gente vem trabalhando em conjunto, eu trazendo essa polaridade da psicologia, do pensar a relação, eu trabalho a questão médico-paciente já faz um tempo, e como o olhar da hospitalidade tem me ajudado muito a compreender cenários que antes eu não estava aberta a olhar. Então, eu acho que até como pesquisadora, o olhar da hospitalidade e entendendo a hospitalidade dentro desses graus, e obviamente a pesquisa a gente pega o grau da hostilidade, que é uma coisa que me interessa profundamente estudar, tem me ajudado bastante e eu acho que é isso, né? O olhar da hospitalidade, independente do grau, né? Hospitaleiro, não hospitaleiro, hostilidade, tem me ajudado muito a compreender melhor esse processo e da experiência. E principalmente eu acho que o Ayrton ele trouxe isso, a responsabilidade dos atendimentos, principalmente quando a gente está falando de um atendimento médico, porque essa pesquisa ela é um pedaço de uma outra grande pesquisa que está sendo desenvolvida, em que a gente está ampliando, inclusive, esse impacto no próprio tratamento do paciente. Então, o quanto que a hospitalidade também vai impactar lá na frente, na forma como o paciente vai lidar com a doença e na forma como o paciente vai lidar com o próprio tratamento, por conta da relação instituída com o médico. Então, considerando aí essas questões. E eu pensei, né, essa separação histórica, né, entre médico e paciente, né, que é uma coisa que sempre dentro. Tanto é, eu estava vendo aquele filme recente do João Arigó, né, chamou muita atenção do João Arigó, e aí o espírito que encarna lá, ele é bravo, ele é nervoso, né? Então, de onde vem esse sujeito, tal, já imagina essa historicidade, né? Mas eu achei legal de ver como que a questão no Brasil sobre saúde, né, na América Latina em geral, né, as faculdades que se faz na América Latina em geral é direito ou é medicina, justamente porque é a ausência dos dois em que nós temos, né? Então, por que não há uma aproximação? Porque não sei, você, Laura, poderia ver isso também, né? Que esse paciente ele chega com problemas maiores que a própria doença, né? Problemas Muito maiores. sociais gigantescos, né? Que podem, inclusive, ter levado a uma manifestação da própria doença, né? E isso o médico não lhe interessa. Não. O Não, e ele até mecanismo... se distancia, Ayrton, é pior. Sim, Ele essa interessa distância uma coisa. Ele é hostil. sim, hostil. Justamente para tentar manter esse distanciamento. Quando o paciente chega, ele quer um acolhimento, né? Sim, Ele isso. precisa desse acolhimento e esse acolhimento não é dado justamente porque a própria forma de tratamento de linha de produção, né? De Sim, acolhimento esse do é um grande paciente de linha de problema. produção. Esse é um grande Eu acho problema.
Muito bacana. E é um problema de base educacional, por isso que eu falo, é um problema Sim, que a gente tem que discutir em várias esferas, inclusive do ponto de vista educacional, porque o nosso médico não está sendo formado para lidar com gente. não, Ele não não está está. sendo formado para isso. Obrigada. Muito bem. Bom, obrigado, viu, Gilberto? Obrigado, Laura. Eu queria me desculpar porque eu perdi a relação dos vídeos conforme eu tinha combinado. Eu mesmo acabei atropelando, né? A Grace ficou por último, Grace. Perdão, viu? Perdão mesmo, né? E agora vamos ver o vídeo da Grace para depois entrarmos mais nas nossas discussões mais acaloradas, tá? Por Só um favor, instante. Natália. Olá, eu sou a Grace Kelly Marcelino, faço doutorado na Universidade Anhembi Morumbi em hospitalidade. O tema do meu artigo é a delimitação de categorias de hospitalidades a partir do estudo de narrativas bíblicas. O problema de pesquisa estabelecido foi quais as categorias que podem ser definidas para investigar as relações de hospitalidade nas narrativas bíblicas. E o objetivo de pesquisa, delimitar categorias para o estudo de hospitalidade a partir das narrativas bíblicas. Os objetivos específicos foram selecionar artigos científicos que tratam de hospitalidade bíblia, listar os textos bíblicos citados pelos autores nos artigos científicos selecionados, identificar categorias para o estudo da hospitalidade nos textos bíblicos analisados. Trata-se de uma pesquisa exploratória, do tipo bibliográfica e documental. Nós utilizamos a plataforma Scopus para poder identificar artigos científicos, que o filtro utilizado foi hospitalidade e Bíblia, e a partir desses artigos científicos que foram obtidos os textos bíblicos analisados. O referencial teórico é composto por Gorman, Pottier, Tobbe, Valduga, Oliveira e Matos e Nogueiro. Esses autores, eles falam de hospitalidade e também de Bíblia, então eles já trazem algumas narrativas que tratam do assunto, então eles trazem já alguns apontamentos sobre a temática. E também Rafestan, Camargo e Derrida, que são autores que tratam da hospitalidade e que, em seu contexto, vão abordar aspectos das leis escritas e não escritas que envolvem a hospitalidade, assim como também a hostilidade, que normalmente a hospitalidade ela vai buscar apaziguar ou evitar esses conflitos. E aí, falando dos resultados, então, num primeiro momento, os artigos científicos elencados foram 11, obtidos na plataforma Scopus, então aqui consta a relação dos 11 artigos. Não temos nenhum artigo em português que trate do tema a partir dessa base. A partir desses 11 artigos, foi feita uma leitura e buscou-se anotar, obter quais eram esses textos bíblicos que constavam nos artigos científicos. E o critério foi considerado que a gente utilizaria os textos bíblicos citados, que compunham um capítulo inteiro, e porque a Bíblia é composta, os seus textos são distribuídos em capítulos dentro dos livros, e cada capítulo tem versículos, que seriam os trechos, os pequenos trechos. Então, quando foi definido que íamos considerar os capítulos inteiros, o critério resultou em 4 artigos científicos que permaneceriam no estudo. Mas,
buscando, né, aproveitar mais o material, fizemos um segundo recorte, que eram os artigos, os textos bíblicos que tinham, no mínimo, a indicação de 5 versículos. Então, por exemplo, aqui eu tenho Números 20, né? Então, Números é o livro, 20 é o capítulo, e os artigos são do 14 ao 21. Então, tem no mínimo 5 versículos. Por quê? Indicações de textos com 4 ou menos versículos não favorecia o entendimento do contexto, então a gente descartou. E aí, mais 2 artigos científicos permaneceram, então ficamos com um total de 6 artigos científicos. Então, a partir desses 6 artigos científicos, foram obtidos 34 textos bíblicos, que são os que estão aqui abaixo, mencionados na tabela. A partir desses textos, a leitura desses textos bíblicos foram realizadas e foi possível identificar 5 categorias, porque o conteúdo desses textos eles foram distribuídos nessas 5 categorias por meio de palavras que eram encontradas. Então, se um texto tinha a palavra conflito, a palavra briga, então nós fomos reunindo essas palavras que faziam parte de um mesmo contexto, né, de violência, e aí se compôs por exemplo, atitudes hostis, as atitudes hospitaleiras. Então, quais as palavras que estavam ali, que eram de hospedagem, receber bem, então a gente foi listando. Então, as 5 categorias obtidas foram atitudes hospitaleiras, atitudes hostis, migração, normas e orientações e atitudes de hospitalidade. Aqui eu trouxe só um exemplo de quais foram as atitudes identificadas em cada categoria, né? Então, nas atitudes hospitaleiras, um exemplo era estar na porta de casa no início da noite, atento para ver se passava alguém, passava um visitante. Então, nós fizemos uma tabela mostrando quais eram essas atitudes ou essas normas ou aspectos de migração que fizeram a composição dessas categorias. As considerações finais, nós entendemos que a prática da hospitalidade ela é estimulada nos relatos bíblicos, tanto numa relação para com Deus e de Deus para com as pessoas, como entre as pessoas. E o objetivo sempre, normalmente, visava apaziguar conflitos, assim também como favorecer ou orientar a entrada de novos indivíduos, que normalmente era o estrangeiro. O estudo, então, a partir do livro da Bíblia, que é considerado, nas últimas pesquisas, foi considerado um dos livros mais lidos no Brasil, foi com delimitar as categorias, que a gente visa que elas venham contribuir para a pesquisa em hospitalidade, num sentido de compreensão de práticas e atitudes das pessoas que expressam a hospitalidade ou mesmo a hostilidade, assim como a hospitabilidade, que é quando a gente tem a hospitalidade e a hostilidade no mesmo contexto, praticado pela mesma pessoa. E também é um estudo ainda em fase inicial, então essa delimitação das categorias, elas precisam ainda de um aprofundamento teórico e de uma verificação tanto das atitudes que se enquadram em cada categoria, assim como uma confiabilidade para a validação da proposta, mas isso também traz oportunidades de novas pesquisas, que são, né, relatar essas cenas e apontar essas atitudes dentro das cenas, então trazendo não só as atitudes, conceituar e apoiar essas categorias por meio de referencial teórico prévio, né, o oposto do que foi feito aqui, e elaborar um método para analisar as relações de hospitalidade por meio da adoção dessas categorias.
Aqui eu coloquei o referencial teórico apoiado, o que eu apresentei, mas no artigo o referencial é maior. E eu finalizo aqui a apresentação. Muito obrigada. Muito bem, Grace. Muito bacana. Eu sempre gosto desse tema, né? Me lembra, eu não sei, quando vem a questão sobre a Bíblia, né? Eu me lembro da tese do Dom Evaristo Armes. Acho que já comentei com você, né? A técnica do livro segundo São Jerônimo, que é como ele expõe sobre a organização do livro, né? Que vai chegar a público, em que ele faz os recortes, ele direciona os recortes. A primeira edição dessa técnica do livro segundo São Jerônimo é uma edição bem difícil de ser lida, porque ela tem muito para leigos como eu, né? Para leigos como eu, mas ela tinha muitas notas de rodapé em latim, né? O Dom Evaristo Harms fez um trabalho interessante. A segunda edição, que saiu recentemente, ela já faz uma revisão e corrige isso, né? Os textos em latim são traduzidos e assim, muito bacana, Grace. Sempre fico pensando de como é que você escolhe. Aí você me ajuda, Grace, porque ali na questão de Sodoma e Gomorra, né? O pecado é pecado de Ló que a gente fala ali, é isso? Na verdade, é o pecado da cidade. A cidade Isso. não era hospitaleira. A A Ló cidade não é era vítima. hospitaleira, legal, porque aí entrava num choque, E o introduzir a Ló questão foi o da. único ali que ainda praticou um pouco de hospitalidade, então ele foi salvo tanto por isso como pelo pedido de Abraão, e a cidade foi totalmente destruída, porque naquele momento também quis fazer mal para quem estava chegando, né? Que eram os hóspedes avaliadores ali, os hóspedes divinais. E você vai avaliar isso, que é a transmutação do pecado, do pecado da luxúria para o da não hospitalidade, aparece mais só no Eu, pecado da eu não luxúria, né? entrei com esses termos, né, dos pecados, mas eu trago quais são as cenas e as atitudes que geram essas hostilidades, ou até as cenas que apresentam uma hospitalidade, mas resulta numa hostilidade, né? Tem uma cena por exemplo, de Davi, que ele trama ali, tira um soldado da guerra para poder esconder um erro dele, e aí ele Sim. faz um convite para um banquete, e nesse banquete ele quer convencer ele voltar para casa para esconder o pecado de adultério dele com a esposa desse soldado, porque ela ficou grávida. Então a ideia era que o soldado voltasse para casa e ficasse com a esposa, e ele não voltava. Ele falava: "Não, meus amigos estão em guerra, eu vou ficar aqui, né, esperando você me mandar de novo para a guerra". E então ele usa toda uma cena de hospitalidade, né? E o soldado não percebe que essa cena é para fazer esconder um erro e para fazer mal para ele, que no final o Davi decide mandar ele para o fronte da guerra, onde ele morreria mais rápido. E então, como realmente o pecado, né, que se a gente for considerar o contexto bíblico, traz toda essa violência, toda essa problemática, é, que não só se envolve, às vezes, uma pessoa, vai envolver uma cidade, como Sodoma e Gomorra, mas eu não trago a ideia, a discussão específica do pecado, mas eu trabalho como hostilidade e a hospitabilidade dentro que é o que eu acho que vai ser o grande trunfo aí da tese, são esses dois pontos, a hostilidade, porque tem muitas cenas, é rico desse tipo de exemplos que às vezes a gente no dia a dia não consegue perceber, porque é uma trama, né? Então é difícil de analisar. E ali, como a narrativa está detalhada, a gente consegue apontar. Eu acho Parabéns, desafiador, viu? né? Principalmente por a não existência de uma literatura em língua portuguesa. Você traz aí poloneses, você traz francês, você traz inglês, você traz. E você consegue associar isso. Agora, essa narrativa trazida em língua portuguesa. E é desafiador também, porque você sustenta isso de maneira bem acadêmica, né? E eu acho isso importante. Você não faz disso uma pregação, você sustenta de maneira acadêmica. Eu acho que esse é o grande desafio que o seu trabalho tem trazido, né? O academicismo.
demonstrar que é possível analisar um documento religioso, né, de características religiosas, de crença, de fé, e trazê-lo para o ambiente acadêmico, né? Então é interessante nesse ponto de vista. Muito obrigado, viu, Grace? Parabéns por essa coragem aí que você tem realizado aí. Eu tenho visto aqui uma série de recados que já colocaram para vocês avaliarem a nossa sessão aí, ó, tá? Que a Natália colocou, depois vocês analisem, deem a sua opinião, se gostaram, se não gostaram, se voltariam, se não voltariam. Tá bom? Grace, deixa eu comentar. Bom, primeiro, obrigado, porque recentemente, num artigo meu, eu citei você e Sênia, né, porque vocês escreveram um artigo juntas, sobre isso, né? Muito bacana. Então, esse vai ser a complementação dessa linha de trabalho com a Sênia. Você está trabalhando com ela, né? Sim, estou trabalhando com ela, minha orientadora. Ó, eu cito e pesquisei bastante as origens religiosas da hospitalidade. E eu vou buscar e fui beber na Bíblia em São Mateus. Então, na descrição do juízo final, em que ele cita toda uma sequência de ações. Então, eu acho que você vai buscar lá alguma coisa dentro da Bíblia em São Mateus. E também, olha, em Pio X, o Catecismo de Pio X, chama Obras da Misericórdia, né? Eu só vou ler para você ter ideia dos conceitos das 14 obras da misericórdia, sendo 7 corporais, claramente associáveis à hospitalidade. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar abrigo aos peregrinos, assistir aos enfermos, olha aí, professora Laura, visitar os presos e enterrar os mortos. E você vai. Depois tem mais 7 não corporais, né? Mas que também estão associados ao conceito de hospitalidade. Tem Vale a algumas pena olhar. delas aparecem, né, como você citou, principalmente lá nas atitudes hospitaleiras, e até agradeço aí a indicação, porque um dos nossos desafios agora é fazer essa conceituação teórica, né, porque ela foi feita de modo empírico ali, identificando pela narrativa, mas agora trazer esse embasamento, né, para poder permitir que a ideia é que no futuro, pessoas utilizem essas categorias para estudar a hospitalidade de hoje, independente de fazer relação com a Bíblia, mas que ela pegue as categorias, né, para poder fazer alguns contrapontos. Então, eu agradeço já de uma indicação de referência ao teórico. Tem alguns autores que tratam isso, depois eu posso te em off, depois eu te passo o Nowen, tem outros autores que fazem a relação entre a religião católica, mais além da Bíblia, e a hospitalidade. A gente tem muito na mitologia grega, né, o próprio anfitrião, né? A história que você conta de Davi é a recontagem da história mítica de anfitrião, né? O mesmo processo, o mesmo distanciamento pela guerra, a mesma gravidez da esposa. Só que no caso do anfitrião nasce Hércules, mas independente disso tudo. Mas então você buscando na área bíblica vai ser maravilhoso. Eu queria estar junto e através de você que é próximo a nós, né? E da Sênia, eu tenho certeza que eu vou estar acompanhando. Vou ter muito prazer em estar junto com vocês. Pode contar comigo. Obrigada. Muito bem, obrigado, Gilberto, obrigado, Grace. Bom, nós temos 10 minutinhos aqui, a Natália já me puxou a orelha aqui, para a gente acelerar as discussões finais. Alguém tem alguma questão que gostaria de colocar nesses nossos minutos finais? Alguma pergunta que ficou em suspenso e que ninguém... Eu tenho uma que é Pois do não, trabalho Grace, da Laura fique e à do vontade. Gilberto,
quando vocês decidem, né, colocar os 4Ds e aí 2 fica na inhospitalidade e 2 nos não hostis, essa decisão vocês tomaram pela experiência ou vocês, para fazer essa união, vocês se pautaram em algum autor? Ou alguns autores que descrevem exatamente o que é o desprezo, e aí vocês fizeram a ligação, ou Sim, não entraram nesse dúvida, não. detalhe? Não, sem Era a minha dúvida, mesma dúvida. Se era a priori, a posteriori ou foi não, não. Chega A nos posteriori. 4Ds a posteriori, a professora Laura traz todo um embasamento psicológico. A gente trabalhou bastante. A professora Laura, a tese dela é em cima das emoções, né? Inclusive desde o tempo da dissertação de mestrado, muito voltado na análise das emoções, então muito Damasio, muito Paul Ekman, então tem muita conceituação sobre emoção. E são 13, basicamente, 13 emoções básicas, né? E todas, quando a gente pega os 4Ds, basicamente são as emoções clássicas, né? E você vai olhar ali o desprezo, né, que é uma das emoções mais graves na relação humana, né? É o desprezo, o descaso, né? O despreparo. Então, tudo isso é baseado numa conceituação das emoções. Agora, a criação dos 4Ds, eu acho que foi o grande achado, a grande sacada, e que é objeto, inclusive a partir disso, é o objeto do pós-doutoramento com a professora Batista, que está muito encantada com essa história dos 4Ds, porque ele se repete em inglês também, viram 4Ds em inglês também. Então, a gente tem a sensação de que está começando a construir uma escada interessante de análise. Uma Deixa eu escada interessante. só complementar. Quando a gente foi fazer a estrutura do pensar o trabalho, a gente não tinha muita ideia do que a gente ia coletar. Então, quando eu fui observar os dados do Reclame Aqui, eu fui muito buscar os dados voltados para a relação do comportamento, quais comportamentos eram percebidos, as emoções relacionadas a isso, e a gente juntou isso em 4 grandes categorias, que são aquilo que a gente foi chamando de atitude. O conceito de atitude eu trago da minha visão da Jung, psicologia, né? Então, como é que a gente entende atitude? E aí, em paralelo, a gente foi, através da teoria, a gente usou muito o Camargo e a própria vivência do Gilberto dentro da hospitalidade, e a gente casou essas duas coisas. Então, a gente tinha 2 grandes pilares que a gente uniu, e a partir disso a gente criou essas 4 grandes categorias que a gente chamou de atitude, considerando a atitude sempre uma ação que visa tanto o comportamento quanto também uma ação emocional. e olhando pelo outro lado. Não olhando a hospitalidade, sim a falta dela, né? No contínuo, né, da hostilidade à hospitalidade, passando pela inhospitalidade, a gente olhou pelo outro lado, que é o outro lado que é a grande problemática, né, Ayrton? É a inhospitalidade, ou mesmo a hostilidade ao imigrante, ao diferente, que é o motor desse processo todo social, né? A hospitalidade é uma luta contra, na verdade. É como se a natureza humana, né? Kant mostrando que a natureza humana é dividida. A natureza humana está mais para o lado da proteção, né? Da hostilidade. Ayrton está rindo, né, Ayrton? A gente Não, eu discutia estou isso. pensando que antes era o caos, aí apareceu a hospitalidade e equilibrou o processo. Né? É Eu isso aí. pensando na ideia da Grey. No princípio era o caos, e aí houve a hospitalidade e equilibrou o Como uma processo. tentativa de organizar. Isso. Bom, obrigado, Grace, obrigado, Gilberto. Ótimas colocações. Bom, eu estou aqui querendo saber se mais alguém, Diego, você queria perguntar para o Rodrigo. E também aqui eu gostaria de chamar o Anderson, aqui, nosso futuro doutorando, hein? Está chegando já no momento final do seu doutoramento, Anderson. Seja bem-vindo também.
Diego, você que tinha uma pergunta para o Rodrigo, ou podemos finalizar, mas alguém tem alguma pergunta e gostaria Minha de fazer? pergunta para o Rodrigo, na verdade, era só saber se houve, né, uma percepção ou em algum daqueles clusters, se eles identificaram alguma coisa relacionada àqueles temas de outrificação, né, que é quase como uma hostilidade em relação às pessoas da comunidade local, né, tidas como objetos. Se apareceu alguma coisa assim nesse sentido, ou espetacularização da pobreza, né? Por conta até mesmo dessa coisa de observar o turismo voluntário como commodity. Sobre o segundo ponto, não houve, mas sobre o primeiro, sim. Em alguns casos específicos, a gente identificou que há um certo não contentamento com as experiências dos voluntários nas comunidades, por conta da questão quando o voluntário, os textos traziam, que eles chegam a ultrapassar a barreira do altruísmo, entende? Então, no decorrer da leitura dos trabalhos, o que a gente identificou foi apenas isso. Sobre o segundo ponto, não houve. Legal, obrigado, Rodrigo, e parabéns pelo trabalho. Acredito por conta do recorte da pesquisa, a gente não abarcou, os trabalhos não abarcaram essa temática. Obrigado também. Muito bem. Então, estamos chegando ao final da nossa sessão. Gostaria de agradecer a todos e a todas pela presença. Gostaria de... você tem uma pergunta, Anderson? Por favor. Oi, eu tive a oportunidade de ler os trabalhos anteriormente. Gostaria de parabenizar pessoalmente cada autor, tá? A qualidade da sessão também, o professor Ayrton por estar aqui conosco, tá? O professor Ayrton que foi meu professor também na ENVI, né? Tamo junto. E, assim, bom ver a evolução das pesquisas em hospitalidade, né? E ver que tem outras pessoas de outras regiões também que já estão pesquisando o nosso tema de todos nós que estamos nessa sessão aqui, e vamos seguir em frente. Seria isso. Um abraço. Muito obrigado, Anderson. Agradecemos as suas palavras gentis, tá? Todos aqui. E é isso, gente. Espero que tenha sido satisfatório para todos. Obrigado, Natália, pela parceria, tá? Obrigado, Obrigada, Grace, professor. Rodrigo. Eu que agradeço. Tá bom, Laura, Eva, Obrigado aos Anderson, demais. Diego, Rebeca. E vamos ver se nos encontramos no próximo, né, SEMEAD, no ano que vem. Na mesma sessão aqui, no mesmo bate-hora, no mesmo bate-local, no mesmo SEMEAD aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado por tudo. Obrigado, Obrigada, parabéns. Abração. Tchau, tchau. Obrigada. Parabéns aí, parabéns, Parabéns Natália. para nós todos. Parabéns para nós todos. Abração. Obrigado, pessoal. Parabéns. Tchau, Parabéns, tchau. pessoal, pelos trabalhos. Tchau. Que ótimos trabalhos, parabéns. Tchau, tchau. Parabéns. Pessoal, parabéns.